Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é João, o Batista, 3, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 3 de fevereiro de 1970. Estamos maravilhados com as revelações do Espírito da Verdade, explicando a origem do precursor de Jesus. E qual é, segundo a doutrina do céu, a missão de Zacarias? Zacarias inconscientemente era médium, como agora compreendeis muito bem, vidente, intuitivo, pela consciência que tinha de sua visão e audiente. Assim se explica ter visto o anjo ou espírito superior e lhe tenha falado. Foi condenado ao silêncio, não pela dúvida, porquanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido, mas para que sua mudez corroborasse as predições que lhe vinham de ser feitas. Insistimos nas palavras do anjo a Zacarias a respeito de Elias, palavras dessas repetidas e mais tarde confirmadas pela opinião e pela voz pública. Sim, Elias seria João, João for Elias. Os Espíritos do Senhor vestem muitas vezes com o fim de reerguer a humanidade, uma libré que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com os seus preconceitos no tocante às condições sociais. É que o devotamento desses espíritos sabe ser eficaz sob todas as formas. São raras as manifestações dos grandes espíritos por meio de encarnações ou de aparições, conforme ao grau de elevação que já atingiram e a natureza espiritual que lhes é própria. Mas há épocas de transição em que elas são necessárias no vosso planeta, como também nos outros. Muitos destes, mais adiantados que a Terra, recebem por sua vez espíritos ainda mais elevados, com a missão
de reavivar as aspirações do bem e da justiça, sempre que se enfraquecem. Podeis reconhecer a origem do espírito pelo seu presente como reencarnado. Mácula alguma se lhe notará na vida. O amor a Deus e ao próximo presidirá todos os seus atos e dominará todos os seus pensamentos. Sua infância será tranquila, isenta dos maus pendores que geralmente se manifestam nas crianças, juventude laboriosa, sobrepujando todos os instintos materiais com o amor ao trabalho e ao progresso. Na virilidade será irrepreensível, pois nenhum abuso, nenhum excesso a conspurcará. Na velhice será respeitado, venerado, adorado, no sentido humano da vossa linguagem. Essa velhice será o reflexo de uma vida sem mancha aos olhos do Senhor. Nele encontrarão indulgência todas as fraquezas, amparo, auxílio, proteção, todos os desfalecimentos. Esperará serenamente a libertação pela morte. São os sinais que vos fazem conhecer que um espírito superior desceu ao vosso meio para ativar e dar novo impulso ao progresso espiritual do vosso orbe. Pretendeu-se, de modo absoluto, que a ciência pode, mediante um tratamento humano, pôr termo à esterilidade. Que diz a respeito o Espírito da Verdade? Não vedes que muitos doentes morrem, apesar de tratados pela ciência médica, e que outros recobram a saúde? Por que isso? Porque para uns soou a hora, enquanto outros têm de prosseguir na sua jornada. O tratamento que para os homens fez com que a mulher, até então estéril, concebesse, não falhou em tantas outras? Por quê? Porque a hora de uma chegou, ao passo que a outra deve continuar estéril, ou por toda a vida, ou até que chegue a época e se verifiquem as condições e as circunstâncias de que resulte a cessação da esterilidade. Não vejais, nestes dois pontos de vista, nenhuma fatalidade. Não imagineis sobre os fatos nenhuma ideia de fatalismo, de predestinação, de escravidão moral. Reportai-vos à escolha que o Espírito faz da natureza e duração das provas. Aqui temos de repetir, para vosso entendimento, no que se refere à morte, nada há de fatal, senão o natural limite por essas leis fixado como sendo um momento irrevogável do fim humano. Assim, o instante da morte é fatal, no sentido de que o livre-arbítrio não pode prolongar o curso da vida além desse limite natural e imutável, estabelecido para sua duração. Entretanto, o livre-arbítrio do homem pode deter o curso da sua própria vida em certo ponto entre o nascimento e aquele limite natural e imutável que só raramente é atingido. As resoluções tomadas pelo espírito antes de reencarnar
quanto ao gênero das provações, à extensão e ao término delas, quanto à duração da existência e aos atos que praticará durante a encarnação, assim como o emprego, o uso ou o abuso que ele faz da vida terrena. Quase sempre o impedem de atingir esse limite. Dentro da latitude que lhe é concedida, pode o espírito mover-se à vontade, e da maneira porque usa o seu livre-arbítrio, quer antes da encarnação, ao fazer a escolha das provas, quer no decurso da existência terrestre. Depende o soar para ele, no fim de determinado tempo, a hora da morte, sob o império das leis naturais que regem a vida. Portanto, para o doente que morre, apesar do tratamento médico, o momento chegou, ou porque tem atingido o limite natural e imutável estabelecido para a duração do homem, ou porque tem atingido o limite restrito que ele próprio traçou, usando de seu livre arbítrio, seja ao tomar suas resoluções antes de voltar à Terra, seja na utilização que fez na existência terrena, isto é, pelos atos que praticou durante a encarnação, ou pelo não preenchimento das condições necessárias ao prolongamento da vida do corpo até o término das suas provas. Tudo isso foi tratado no exame do 5º mandamento da lei de Deus, mas deve ser profundamente meditado, porque a maioria pratica o suicídio lento sem o saber.